Alô? Pode começar? Então vamos. Queridos, boa noite, bem-vindos. Mais uma aula de História do Brasil. Estamos já na República, acabando, estamos na primeira fase da República, chamada Primeira República mesmo, ou República Velha, tanto faz como você queira chamar. E nós vamos dar continuidade a esse período. Agora nós vamos até o final do curso com a República. Já trabalhamos o Brasil Colônia, com os 3 ciclos econômicos, para o Brasil, cana-de-açúcar e ouro. Trabalhamos o período imperial, onde inicia o café, que é primeiro reinado, período regencial, segundo reinado. Na aula passada, na outra anterior, nós começamos a República, a proclamação da República, 1889, e nós estamos nessa primeira fase, ó, chamada República Velha. Vai desde a proclamação, 1889, até 1930. Aí o que eu fiz na aula passada para facilitar? Dá sempre um gancho da aula passada. Nós trabalhamos esse período, chamado República Velha, ó, tanto que eu escrevi aqui, continuação, ainda estou nele. Só que nós trabalhamos a parte apenas política e econômica. Política, você deve lembrar aquele negócio de política café com leite, voto de cabresto, beleza? E econômica, a gente falou do café, ciclo da borracha e terminou com leve crescimento de indústrias de bens de consumo, que começaram a crescer com o dinheiro do café. Parou aí. Agora eu estou no mesmo período, ou seja, enquanto está acontecendo a política café com leite, política governadores, café, enquanto está acontecendo tudo isso, alguns conflitos estão ocorrendo no Brasil, na mesma época. Só que para não bagunçar a sua cabeça, eu dividi em só a parte política, só a parte econômica e hoje apenas as revoltas, todas as revoltas que ocorreram no Brasil da República Velha. Toda aula eu vou falar isso com vocês. Vocês estão sabendo que próximo ao fim do curso, nas últimas semanas, eu vou entregar os documentos. Vou pôr no site, o pessoal de casa pegar e vocês também. E um desses documentos é uma listinha, como vocês vão fazer prova para uma instituição militar, seria bom ter um carinho especial com isso que eu vou falar agora. É uma listinha só de guerras e revoltas no Brasil, só. Dividido bonitinho. Brasil, revoltas do Brasil Colônia, do Brasil Império e do Brasil República. Então essas que vocês estão vendo no quadro hoje, elas vão aparecer num arquivo de novo, Clécio. Lá na frente, nesse arquivo está direitinho o nome dela, no governo de quem é, e um breve, simples resumo do que foi, só para você ter guardado. Mas para que você está fazendo isso? É porque é normal, gente, você, na hora que for colocar na prova lá, trocar uma revolta pela outra. Por exemplo, mais comum é você pegar as revoltas superior regencial, Cabanagem, Balaiada, Farroupilha, Malês, e trocar com revoltas do Brasil República, Contestado, Cangaço, Chibata. Então por isso que vai vir uma listinha para você bonitinho, separando uma do outro. Mas isso é lá no final, além de outros anexos, como a linha do tempo, todas as questões que nós vamos fazer, beleza? Então vamos começar. Gente, só um lembrete para todos. Hoje, excepcionalmente, nós vamos fazer aula dupla, overdose de história. Então eu vou ficar com vocês 2 horários. Então como é que vai funcionar a aula hoje? Eu vou terminar a República Velha, aqui com as revoltas, e aí a gente faz as questões das provas da SPSEC só sobre a República Velha. Aí no segundo momento, hoje ainda, a gente já começa Getúlio Vargas. E aí Vargas é igual a República Velha, não vai ser numa aula, claro. Eu vou dar um pedaço de Vargas hoje, aí na outra semana a gente continua Vargas, tá bom? Que Vargas, ele merece um carinho especial pelo tempo que ficou. Então vamos, gente, começar com as revoltas que ocorreram no Brasil na primeira fase da República. Então vamos lá, a primeira é a chamada Guerra de Canudos, que ocorreu no século XIX, inclusive a única dessas revoltas todas que é no século XIX, 1800, 96, 97. As outras todas é século XX, tá? Lá na Bahia, no interior da Bahia. Tá, mas como é que foi, Clécio? Então vamos lá. Começa o seguinte, existia um beato, um líder religioso lá na Bahia, chamado, que seria prudente saber o nome dele, Antônio Conselheiro. Inclusive caiu uma questão, mas não foi na prova de vocês não, foi na prova da ESA, que pedia assim, dava a revolta e o líder. Era para você relacionar
um com o outro. Todas as revoltas que era a República Velha. Antônio Conselheiro era um beato, gente, que ficava pregando a volta de Jesus no interior da Bahia. Só que, além de fazer isso, ele era um beato que fazia severas críticas à República. Ele desejava o retorno da monarquia. Monarquia de Dom Pedro? Porque com a vinda da República, gente, foi feito um censo para contar quantas pessoas tem no Brasil. E nesse censo, várias pessoas que antes estavam, digamos assim, esquecidas pelo Estado, agora foram computadas e passaram a pagar impostos. Então, para boa parte da população pobre do interior, a República não foi uma coisa boa, porque seria mais ou menos assim. No Império eu era pobre e lascado. Na República eu sou pobre, lascado e pago imposto. Então, o Antônio Conselheiro ficava fazendo um discurso contrário à República. E ele conseguiu, conforme ele foi fazer esse discurso, angariar uma série de seguidores dele. Até que ele se fixou numa região pequena de Belo Monte, lá na Bahia, e fundou um pequeno, gente, eu não chamo nem de vilarejo, não é arraial, parece mais um acampamento sem terra. Um pequeno arraialzinho, onde ali eles viviam do que eles mesmos produziam, não pagavam impostos, obviamente, e ficava tendo quase que uma vida num padrão comunitário. Qual foi o problema, Clécio? Eu estou vendo um bando de pobre seguindo o líder religioso, que estão fixos num arraialzinho, numa região abandonada, onde eles vivem do que ele produz. Canudos teve um único problema, que é esse que eu vou pôr aqui. Isso é que gerou a Guerra de Canudos. O que, Clécio? Canudos cresceu. Cada vez mais pessoas iam a se fixar em Canudos. Para vocês terem noção, na época que ocorreu a guerra, que eu vou explicar o motivo ainda, Canudos girava num número um pouco maior de 20 mil pessoas. 20 mil já não é um arraial, já é um vilarejozinho considerável. Tá, Clécio, um bando de pobres seguindo um líder religioso que critica a República e não paga impostos, morando no vilarejo. Que mal isso pode trazer, apesar de estar crescendo? É que o crescimento de Canudos incomodou 3 grupos de poderosos, que eu vou colocar aqui. É um incômodo a esses 3 grupos que vai gerar uma guerra. Tá, então vamos lá. Que 3 grupos de poderosos foi esse que o arraial incomodou? Primeiro, aí você chama como você quiser, de fazendeiros, coronéis, latifundiários, dá o nome que você queira aí. Primeiro, os coronéis do Nordeste, os fazendeiros especificamente da Bahia, os latifundiários. Por que que Canudos incomodou? Por uma questão simples, gente. Qual é o problema? Por que que os coronéis estão invocados com Canudos? Qual o problema que Canudos traz para eles? Coronéis da Bahia, eu sou um latifundiário da Bahia. Qual o problema ter Canudos? Não é, ele está falando aqui a questão de terra, que está pegando as terras dos coronéis. Nem chegou, porque na época, querido, o Brasil tinha uma coisa que hoje, o Brasil é imenso. E não tinha tanta gente como tem hoje. Então tinha muita terra, querido, que tinha dono no papel, mas na prática eram terras esquecidas. O maior problema não foi esse. Não, mão de obra. Os coronéis, inicialmente da Bahia, estavam perdendo a sua mão de obra. Como assim perdendo? Uai, gente, lembra todo mundo. A escravidão já acabou, eu estou na República. Então a maior parte das pessoas que trabalhavam para os coronéis, trabalhavam feito um jumento para o coronel, mas não é escravo. A pessoa pode ir embora a hora que quiser. Se imagina, você é um pobre, trabalha para um coronel qualquer, e fica sabendo que tem uma região onde lá você livre, vive do que você mesmo produz, não paga imposto. Ainda tem um detalhe, tá? Que o Antônio Conselheiro falava. Quem morar em Canudos, quando morrer, vai direto pro céu. O que você pensa? Uai, eu não quero trabalhar na fazenda, eu quero morar em Canudos. Tá, e se todo mundo pensar assim? Então qual é o problema dos coronéis? Eles estavam perdendo a sua mão de obra pro arraial. Gente, pelo amor de Deus, nunca exagerem em história. A Antônio Conselheiro ia de fazenda em fazenda pegando pobre para trabalhar. Não, gente, isso aí não é Zumbi dos Palmares, não. Não é quilombo, não. Assim, o simples fato de Canudos existir já era um atrativo para a mão de obra desses coronéis. Tá, Clássico, mas você falou que são 3 grupos, beleza? O outro grupo que o crescimento de Canudos incomodou. Quando eu falo igreja, é igreja católica, né, claro. Qual é o problema da igreja católica? Já sei, Clássico, Antônio Conselheiro pregava uma religião diferente. Não! Ele pregava a mesma coisa que a igreja católica, vinda de Jesus. O problema é, Antônio Conselheiro era um membro da igreja católica? Padre, bispo, cardeal, era alguma coisa?
Não. Mas qual é o problema? A igreja não admitia que ninguém fora dela fizesse o papel dela. Então o problema é que Canudos está, de certa forma, tirando os fiéis da igreja. Ele está fazendo um papel que era exclusivo da igreja. Se você quiser, no final de semana, vai numa locadora, se existir ainda, e pega um filme nacional chamado Guerra de Canudos. Vocês vão ver, mostra lá, Guerra de Canudos. Quando mostra, claro que é um filme, mas quando mostra o Arraial, chegaram a construir dentro do Arraial uma igreja. Ué, Clécio, quem fazia missa? Ué, Antônio Conselheiro. Ué, mas quem organizava o Arraial todo? Antônio Conselheiro. Eles faziam tudo. Ah, tá. E tem mais um grupo que o crescimento de Canudos incomodou. O governo. O Estado. Por quê, Clécio? Bom, todo mundo está lembrado que a proclamação da República é feita em 1889, ó. Então, você não precisa fazer esse cálculo agora, não. Mas se você olhar o ano da guerra, 1896, a República acabou de começar. Tem pouquinho tempo, né? E o governo tinha medo, gente, que a República não desse certo, não tivesse uma aceitação. Tá, e daí? Uai, me aparece mais de 20 mil pessoas criticando a República. Se o governo fizer nada, esse número vai aumentar e pode ser que amanhã a República vai acabar, porque eles queriam a volta. Por isso, se fez necessário o quê? Porque incomodou os poderosos, ó, os latifundiários coronéis, a Igreja Católica e o governo. Se fez necessário o quê? Destruir o Arraial. Só que tem uma curiosidade. Ah, Clécio, é só ir lá e matar os pobres e acabou, né? Não, rapaz. Você acredita? Fizeram necessário 4 expedições para destruir o Arraial de Canudos. Ah, então não foi fácil. Não. A primeira e segunda expedição foi feita por jagunços dos próprios coronéis da Bahia. Sabe o que é jagunço, né, gente? Capanga, como se fosse segurança fazendeiro. Mandou um grupo de jagunço lá em Canudos, a primeira vez, foram apanhar. Aí montou um grupo de jagunço maior, foi a segunda vez em Canudos, foi e apanhou. Aí a terceira, mas não tem que escrever esses detalhes todos não, só a quarta que você tem que saber. A terceira expedição já foi o exército da Bahia. Então já foi militar, armado, lá para Canudos. Eu estou resumindo, tá, gente? Que não vai dar tempo. Lá para Canudos, foram e apanharam. Ué, Clécio, é ninja que mora em Canudos? Não, gente. É que a galera lá usava tática de guerrilha, aquele lance de você conhecer a região e armar emboscada, armadilha. Dentro de Canudos tinha muito ex-cangaceiro, que a gente vai ver aqui daqui a pouco. Tá. Até que a quarta, que é o que você tem que saber, expedição, foi formada pelo Exército Nacional. Exército, Clésio, normal, exército que luta em Guerra do Paraguai com canhão, exército do Brasil. E aí a quarta expedição foi para lá, na época, o presidente era o Prudente de Moraes, civil, primeiro presidente civil. Ordem do Prudente de Moraes, não quero prisioneiros. Ou seja, como é que acabou a Guerra de Canudos entre o governo, onde o Exército Nacional foi lá? Morte dos 20 mil, inclusive Antônio Conselheiro, óbvio. Morreu todo mundo. Gente, a vantagem para vocês que estão fazendo prova. Vocês ainda lembram aquelas revoltas todas do período regencial? Balaiada, cabanagem. O que elas têm em comum? O final é o mesmo. Não é? O governo reprimindo e não atingir nada. Aqui não é tão diferente. Essa é a vantagem. Por isso que na prova dificilmente a gente aparece pergunta dizendo como se deu o final, o desfecho. Por quê? Porque geralmente o desfecho é o mesmo. Então fica uma pergunta até boba. Tá, Clécio, como é que acaba? Ué, o governo ataca, com exército mesmo, e mata todo mundo. Pronto, acabou. Ué, então a república não acaba? Não, os impostos continuam. Claro, se você quiser mais detalhes, você pode até pegar um livro de Euclides da Cunha, chama Os Sertões, que narra a Guerra de Canudos. Pronto, acabou. Próxima bagaceira. Guerra de Contestado. Agora você já migra lá para o sul. É na fronteira de Santa Catarina com o Paraná. Lá no sul. Isso aqui era Bahia, lá em cima. Por volta de 1912, 1916. Tá? Na época, o presidente era o Venceslau Braz. Mas vamos lá. O que aconteceu? Gente, cópia de Canudos. Existia um beato chamado José Maria. Inclusive eram dois, tinha o irmão dele, João Maria, e depois Zé Maria. O pessoal é falta de criatividade para nome, mas vamos lá.
Existia um beato chamado José Maria, que pregava a volta de Jesus e que fazia severas críticas à República, desejava o início da monarquia. Ele começou a ter uma série de seguidores, até que ele se fixou numa região que já era uma região disputada entre os fazendeiros de Santa Catarina e Paraná, e montou ali um pequeno arraial. Tá, Clécio, já vi isso antes. Aí vai crescer, incomodar e o governo vai lá matar todo mundo. Não, aí é que é a diferença de contestado. Contestado não chegou a crescer tanto quanto Canudos. Ele falou, uai, peraí, se não cresceu tanto, então não incomodou esse grupo. Não. Então por que vai ter a guerra de contestado? Aí eles é diferente. O motivo principal foi esse. O governo havia contratado, na época, uma empresa norte-americana para construir uma série de ferrovias no Brasil. Basicamente, as ferrovias iam do interior para o litoral para escoar um produto qualquer para os portos. Tá. E daí? Várias. Uma dessas estradas de ferro passava exatamente onde estava o arraial de contestado. E o arraial não queria sair. Antes que alguém pergunte, que sempre tem um pacifista, nossa, Clécio, contorna a estrada de ferro assim. Não, gente, contornar significa gastar mais tempo e mais dinheiro por causa de um grupo de pobre? Não, então o que você faz? Ué, tira o grupo dali e passa a estrada. Tá, e o grupo que estava ali, que é os habitantes de contestado, vão querer sair? Não, inclusive à noite eles ficavam arrancando trilho, queimavam vagões. Então qual é o jeito? Não, o governo vai lá e tira todo mundo na marra, com guerra mesmo. Só que tem um detalhe. Então, peraí. A causa de contestado não é igual o Canudos, cresceu, incomodou os poderosos. Estava até gerando incômodo. Mas o principal, a gota d'água, foi a construção de uma estrada de ferro que o arraial de contestado estava impedindo. Só que tem um detalhe. Olha para o ano. Você não tem que decorar o ano, mas tem que saber o seguinte. É depois de Canudos. Então, quando rolou o contestado, Canudos já tinha corrido, já há um certo tempinho. Aí quando falaram, pô, governo, tem um grupo ali de pobres seguidores de um líder fanático que não quer deixar a construção de estrada de ferro. Automaticamente veio à mente do governo o quê? Canudos. E quantas expedições foram necessárias para destruir Canudos? 4. Vamos fazer tudo de novo? Então qual a diferença? Contestado foi uma expedição só. Mas quem que eu mando nessa expedição? Manda logo o exército. Foi a primeira vez, inclusive, gente, que usaram avião de guerra. Tá certo que o avião era para fazer um reconhecimento da área. Mas, enfim, vai o exército. Aí não precisa falar, não. Mata todo mundo, pronto, acabou. Uai, o final é o mesmo, Canudos. Clécio, antes que alguém pergunte. Então, Canudos não mudou nada. Não. Contestado também não mudou nada. Não. Então, por que a gente está aprendendo isso? Isoladamente, essas revoltas não fizeram diferença nenhuma. Vamos estudar só contestado sozinho. Mudou o que na história do Brasil? Nada. Mas elas em conjunto traz uma mudança. Qual? Eu vou falar no final dessa aula. Não estou no final ainda. Outra coisa que ocorria. Gente, só um detalhe. Eu não falei não. O pessoal de casa não está vendo tudo. Mas do lado de cá no quadro, eu coloquei as revoltas rurais. Aí depois a gente vai pro lado de lá para as revoltas urbanas. Tá bom? Então aqui é coisa que aconteceu no interior, meio do mato. Lá na Bahia, interior de Santa Catarina, com o Paraná e cangaço. O cangaço é rapidinho, porque a maioria aqui já sabe. Clécio, você não colocou ano. Pois é, porque o cangaço não é uma guerra. Cangaço é uma espécie de estilo de vida, que eu vou falar aqui. Tá, mas que existiu quando? Durante a República Velha. Mas em que ano? Durante a República Velha, você não tem uma data. Tá, e em que região? Nordeste. Eu não coloquei um estado. É no Nordeste. Alguém tem parente, vovó, bem velhinho aí, que é do Nordeste, deve ter uma história qualquer para contar de cangaceiro. Tá, mas o que é cangaço, Clécio? Cangaço, gente, é um estilo de vida de bandidos que andam pelo Nordeste, saqueando, roubando cidade, matando pessoas, invadindo vilarejo. Uai, vai dizer que eu vim pro cursinho agora para aprender sobre bandido. Calma, deixa eu explicar. São bandidos cangaceiros? São. Todo mundo aqui na sala, o pessoal que tá em casa, deve ter assistido uma produção brasileira que todo mundo já viu, chamado O Alto da Compadecida. Mostra bem o que é a República Velha ali. Mostra, inclusive, o coronelismo, que é o pai da Rosinha, só que eles chamam de major e tudo mais. Tá. No Alto da Compadecida aparece os cangaceiros, uma cena lá, invadindo a cidade, roubando a igreja, a padaria.
Isso que é cangaceiro. Bandidos. Mas por que a gente está colocando? Gente, o cangaço ele é estudado porque ele é tido historicamente como uma... Não é justificativa. Cangaceiros são bandidos. Que mata, rouba, tudo. Só que é estudado como uma alternativa do homem do Nordeste de escapar da miséria do Nordeste. Traduz. Se tu é pobre, mora no Nordeste durante a República Velha, só tem duas alternativas na vida, querido. Ou tu vai trabalhar feito um jumento para algum coronel, ou tu vira bandido. Ou você acha um canudos na vida para ir se refugiar. Mas partindo do princípio que não existe, você não tem. Então, o cangaço, gente, era uma alternativa de escapar da miséria. Estou morrendo de fome aqui, o que eu vou fazer? Vou roubar. E aí montavam-se grupos de cangaceiro. Nós tivemos vários. O maior, que durou mais tempo, que ficou mais famoso, que todo mundo conhece, era o grupo liderado por Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião, grupo do Lampião e Maria Bonita, que inclusive Maria Bonita, a mulher dele, não é padrão, não é normal ter mulher no cangaço, mas tem algumas exceções. O grupo de Lampião é apenas um exemplo, tá? Então o que você tem que saber, Clécio? Que eram bandidos que ficavam pelo Nordeste, saqueando cidades, roubando fazendas, eventualmente prestavam serviços para coronéis. Como assim? Sou um coronel, quero comprar a fazenda de outro coronel, ele não quer vender. Contrato cangaceiro para ir lá roubar ou matar, mas não é funcionário de coronel, tá, gente? Funciona como matador de aluguel. Tá, mas então ficava pelo Nordeste tentando escapar da miséria, assaltando e roubando. Clécio, pausa. Não é uma guerra, é um estilo de vida. Só que a gente não escuta falar em cangaço hoje. Então, porque acabou. Aí vem a pergunta. Como é que acabou o Canudos? O governo foi lá e matou todo mundo. Como é que acabou o contestado? O governo foi lá e matou todo mundo. Como é que acabou o cangaço? Aí fala, o governo foi e matou todos os cangaceiros do Nordeste. Não, cangaço é simples. Como é que o cangaço vai acabar? Gente, aí eu vou citar, porque o que eu vou citar, a explicação é na segunda aula de hoje. O cangaço vai acabar, gente, lentamente, tanto que você não tem uma data, ele vai acabando no gerúndio, à medida que o Brasil vai se urbanizando. Não entendi. Vai aparecer hoje ainda na minha aula um cara chamado Getúlio Vargas. Quem é? Não interessa ainda, calma, vai aparecer hoje. E esse camarada Getúlio Vargas, ele vai investir maciçamente em indústria e, consequentemente, ele vai urbanizar mais o Brasil. Então, com Vargas, que ele vai entrar hoje ainda, calma, o Brasil vai se urbanizando mais e vai ocorrendo muito chamado êxodo rural. Muita gente vai saindo do campo para ir na cidade. Então, lentamente, o cangaço vai sumindo. O campo vai ficando vazio, não tem mais sentido. Muita gente vai para a cidade. E se alguém aqui revoltado na sala falar, ué, Clécio, é só o cangaceiro seguir o fluxo migratório, fazer o êxodo rural também, e ir para a cidade roubar. Não. Se ele for para a cidade roubar, aí ele já deixou de ser cangaceiro. Ele vai ser batedor de carteira, assaltante de banco, sei lá o que vai ser. Mas não é cangaceiro. Cangaceiro é um ladrão específico do sertão. Tá? Então, com a urbanização do Brasil, que vai acontecer ainda, e você pergunta, por que o Brasil vai se urbanizar? Calma, que eu vou falar hoje. Com a urbanização, o cangaço lentamente vai sumindo. Tanto que a última notícia, gente, que a gente tem de grupos de cangaço é na década de 40. Bem pouquinho já. Vocês vão ver que de 30 para frente entra Vargas e o Brasil vai se modificando. Por quê? Calma, deixa eu chegar em Vargas. Tá bom? Então isso aqui é só para vocês terem uma noção que fazia parte, por exemplo, dentro de Canudos, tinham vários cangaceiros, pessoas que abandonavam o cangaço e falaram, pai conselheiro, entreguei minha vida para Jesus e quero morar aqui dentro. Show de bola. Virava lá, habitante normal de Canudos. Beleza? Vamos pro lado de cá, pessoal de casa me acompanha, aqui também. Agora a gente vai tratar o que seriam as revoltas urbanas. Ou seja, enquanto está rolando essa baixaria no campo, na cidade também está tendo problema. Gente, só um parênteses com essa aula de hoje. Eu tenho que falar isso aqui, são 10 segundos de consciência historiográfica. Isso não vai estar na tua prova não, rapidinho. Mas tira esse negócio da cabeça que o pessoal costuma falar. Povo brasileiro é um povo pacífico, professor. A gente não vê uma revolução francesa aqui, uma revolução russa. O Brasil todo mundo assim. Não, gente. Pacífico não. Olha pro quadro, a quantidade de quebra-pau que tá tendo aqui. Tem gente morrendo pra caramba, tem gente se revoltando, tem. A diferença é se nossas revoluções, revoltas ou guerra dão um resultado, fazem efeito ou não. Isso é outra história.
Mas que o povo se revolta, revolta. O máximo que você pode falar, mas não dá jeito. Bom, aí, outra história. Para a cidade, vamos lá. Em 1904, lá no Rio de Janeiro, é a capital, desde a época do ouro, que a capital saiu de Salvador para o Rio. Lá no Rio de Janeiro vai rolar uma revolta, chamada Revolta da Vacina, durante o governo do presidente Rodrigues Alves. Não tem obrigatoriedade de saber o nome dos presidentes todos. São aqueles todos da República Velha, que vocês vão receber no final do curso uma folhinha com todos os nomes bonitinhos dele, ano, o que aconteceu no governo dele. Lindo e maravilhoso, relaxa. Então vamos lá. Mas o que foi essa revolta, Clécio? Vacina não é uma coisa para curar a doença? É. Se é para curar, por que a galera se revolta? Vamos lá. Começa assim. O Brasil, na época, estava querendo, o governo brasileiro estava querendo atrair investimento para o Brasil. Não é atrair turista, não. Atrair investimento. Empresários de outros países que quisessem investir aqui. Queridos, você olha para um Brasil de canudos, contestado, cangaço. Isso é atraente? Não. Então, o que o governo, na época do presidente Rodrigues Alves, pensou? Pô, temos que melhorar o Brasil para poder atrair investimento estrangeiro. Tá. Dá para melhorar o Brasil todo? Não, mas é imenso. Se eu não consigo melhorar o Brasil, vou melhorar pelo menos, vê se vocês entendem essa expressão, a porta de entrada do Brasil. Qual era, na época, a porta de entrada do Brasil? Rio de Janeiro. Não só por ser a capital, mas, gente, mas porque 90% de qualquer estrangeiro que viesse para o Brasil, ele vinha pelo Rio de Janeiro. Eu quero ir para o Rio Grande do Sul. Era normal o cara vir para o Rio e do Rio. Então, o que aconteceu no começo do século XX? Um processo de modernização. Olha o peguinha. Não é modernização do Brasil, é modernização do Rio de Janeiro. Eu vou fazer um processo de modernização no Rio de Janeiro. Como é isso, Clécio? Eu vou arrumar o Rio de Janeiro. Arrumar como? Assim, ó. Simples. Olha para cá para meus desenhos maravilhosos. Quem já foi para o Rio de Janeiro, sabe que o Rio de Janeiro é cheio de morro. No centro do Rio, era cheio de cortiço. Todo mundo sabe o que é cortiço, né, gente? Tipo uma favela, tem bando de pobre, viraram com as cuecas penduradas, aquelas coisas todas. O que o governo faz? Pô, eu tenho que mudar o Rio, modernizar. Usou até como modelo Paris. É o que a gente chama de Belle Époque. Vamos imitar Paris, que era tido como o centro cultural do mundo. Tá. Então o que eu vou fazer? Tira esses pobres que estão aqui no centro do Rio, mata eles? Não, eu preciso dessa galera como mão de obra. E o que eu faço com esses pobres que estão aqui? Primeiro, eu tiro eles daqui para fazer o quê? Imitar Paris, ó, avenidas largas, ó a noção de perspectiva, coisa louca. Com casarões, aqui está o casarão. Então eu vou fazer aqui o centro do Rio extremamente luxuoso, vou modernizar, fazer o Rio lindo. E o que eu faço com os pobres que estavam aqui? Eu mando para onde, gente? O morro. Ó, aí bate uma chuva, cai tudo aqui. Eu mando pro morro. Que quem já foi no Rio, se tiver alguém aqui me vendo do Rio, sabe que no Rio de Janeiro, o morro não é um lugar totalmente afastado, não. O morro é relativamente próximo ali do centro da cidade. Eu mando pro morro. Tá, Clécio? Até aí eu entendi. O problema é, quando o governo fez isso e mandou a população pobre para o morro, criou algum tipo de estrutura de saneamento no morro? Não. Então como é que os pobres foram para lá? Foram amontoados de qualquer jeito. Então, não só por causa disso, isso, agora terminei de estragar o quadro aqui. Então o que acontece? Por causa disso também, surge no Rio de Janeiro um surto de varíola e febre amarela. E na época o prefeito do Rio, Pereira Passos, convida um sanitarista, que vocês conhecem, um tal de Oswaldo Cruz, que já havia erradicado algumas doenças no Brasil. Falou: Oswaldo Cruz, tá tendo um surto aí de febre amarela e de varíola. Aí ele falou: o que eu faço? Aí o febre amarela deu um jeito, e a varíola ele fez o seguinte: só tem um jeito de conter o surto da varíola. O que nós vamos fazer, Oswaldo Cruz? Vamos fazer uma grande vacinação na população. Pausa. Vacinação é coisa boa. Como é que pode ter revolta? Porque a vacinação foi pautada nesses 3 tópicos ali. Basicamente, vou mudar a pergunta. Por que o povo vai se revoltar? O povo vai se revoltar por esses 3 motivos aqui. Então vamos devagarzinho. Por que você está fazendo a modernização? Para conter um surto que surgiu no Rio de Janeiro, logo após iniciado o processo de modernização autoritária do Rio.
Tá, e como é que foi a vacinação? Primeira coisa, que isso aqui já é suficiente para dar confusão. Obrigatório. Não é opcional igual hoje. Ah, eu vou no posto de saúde me vacinar. Não. Os agentes de saúde iam na tua casa vacinar. Aí alguém responde, uai, que bom, professor, mais luxo, o cara vem aqui me vacinar. É, mas ia a gente vacinar? Lei, obrigatoriamente. E vamos ser sinceros, eu estou em 1904, comecinho do século XX, gente. Qual o conhecimento que esse povo tinha de medicina? Se ainda hoje, não sei aí, você, agora que nós estamos na campanha da vacinação da gripe, né? Talvez você já tenha escutado gente falar assim, não vou vacinar não, porque quando eu vacino aí eu fico pior mesmo, parece que essa vacina está passando a doença. Tá, nós estamos em 2018. Como é que vocês acham que era o pensamento em 1904? Muita gente falava, não, esse líquido que coloca dentro de mim é ele que está dando vacina, eu não quero. Querido, mas tu é obrigado. Ah, é? Segundo, os agentes sanitários iam junto com a polícia. Pra quê, Clécio? Uai, tu vai ser vacinado à força, querendo ou não querendo. E o outro, sem informação. Alguém fez alguma campanha de Zé Gotinha, alguma coisa assim? Não. O governo explicou, até porque a maior parte da população é analfabeta, teve campanha nenhuma. Eu não sei nem por que estão socando essa agulha dentro de mim. Dizem, inclusive, alguns que a gota d'água começou quando uma mulher, depois que foi vacinada, no morro, morreu. Só que, gente, a mulher era pobre, vivia em condições precárias no morro. Tomou vacina, morreu. Morreu por causa da vacina? Sabe-se lá Deus, ela pode ter morrido por 10 mil motivos, mas associaram a morte dela à vacina. Aí é que o povo não quis mesmo. Então, por causa disso, teve uma grande revolta no centro do Rio de Janeiro, chamada Revolta da Vacina, onde o povo se revolta não querendo essa vacinação. Gente, final idêntico. O pau quebra, a polícia entra em confronto com a população, e no final a vacinação foi feita? Foi, mas nesse caso aí vocês colocam assim, ocorreu pelo menos uma alteração ao término da revolta. A partir daí, a vacinação passou a ser opcional, como é hoje. Mas também já tinham vacinado todo mundo, tinham socado a agulha em todo mundo. Mas então o povo está se revoltando porque a vacinação foi feita dessa forma. Tudo iniciado por uma modernização imposta. Ó, nós vamos mudar a cidade do Rio querendo ou não querendo. Ah, tá bom. 1910, estoura uma revolta. No Rio também. Ó, Rio de Janeiro é lugar bom para revoltar. Antigamente era Pernambuco, né? Brasil Colônia é tudo Pernambuco. Agora na República a gente já passa por Rio. Revolta da Chibata. Ocorrida em 1910. Pelo mesmo lá, o nosso querido... 1910 já era o Venceslau... Não, Hermes da Fonseca, desculpa. Hermes da Fonseca. Inclusive do Rio Grande do Sul. É um dos poucos que não participa daquela política do café com leite. Hermes da Fonseca lá do Rio Grande do Sul. Tá, mas o que foi essa revolta? Foi uma revolta envolvendo isso aqui, ó. Marinha. Você fala, Marinha, Clécio, o que tem a ver? Deixa eu só ver se vocês estão acordados mesmo. Eu já falei de Marinha aqui na aula, em algum episódio? Quando? Revolta da Armada, no comecinho da República Velha, mais especificamente a República da Espada, Floriano Peixoto. Só que tem uma diferença. Lá, na Revolta da Armada, é a instituição Marinha revoltada contra o governo, porque não aceitava a presidência de Floriano. Aqui não. O que é essa revolta? Bom, primeiro explica para mim, o que é a palavra chibata? Chibata é tipo uma espécie de chicote, chicotada. Fazia parte, gente, da Marinha, das punições da Marinha, fazia parte, legal, isso é institucionalizado, a punição física. Então, dependendo do que o caboclo fizesse, a punição podia ser chibatada. Então, amarra o cara no mastro do navio e desce a ripa. E, inclusive, a revolta começou quando o marinheiro foi condenado a 100 chibatadas, bateram nele, tadinho. Quando chegou lá pelos 50, 60, ele desmaiou, o cara continuou batendo até dar número 100. Então, o que foi a revolta da chibata? Olha lá, que eu não vou escrever aqui não, vocês vão pôr aí. Não foi uma revolta da Marinha contra o governo, uma revolta dos marinheiros, da Marinha, óbvio que marinheiro só fica na Marinha, revolta dos marinheiros contra os maus tratos, as punições físicas que eles sofriam na Marinha. Ou seja, uma revolta dos marinheiros contra a chibata, a punição da chibata.
Ah, então foi uma revolta. E como é que foi essa revolta? Os marinheiros conseguiram expulsar os oficiais e dominaram 3 navios de guerra que estavam atracados no Rio de Janeiro. E ameaçaram bombardear a cidade toda. Na época, foi, eita, pessoal, ia pipocar a cidade. E olha, se você olhar 1910, já tinha passado a revolta da vacina. Então a cidade do Rio estava até arrumadinha, processo de modernização. Na época, o presidente Hermes Afonso falou, não, peraí. Atira não. Bora fazer um acordo. Como é que foi o acordo? Vocês, marinheiros, se rendem e nós, governo, vamos dar anistia para todo mundo. O que é isso? Vamos prender ninguém e vamos acabar com a chibotada que vocês estão reclamando, entre outros maus tratos que eles reclamavam. Beleza? Teve a negociação, teve um disparo ou outro mais afastado, mas no centro do Rio mesmo não. O governo fez um acordo. Joia, Clésia. E aí como é que acaba? Os marinheiros abaixo do canhão se rendem, saem dos navios e todos são presos. Ah, então o governo não fez o cumprimento. Não. Prenderam todos os marinheiros, inclusive o líder deles, João Cândido, conhecido como Almirante Negro, foi mandado para um hospício e os outros marinheiros presos, boa parte deles mandaram para o Acre, inclusive, que era comum, quando você faz punição, você manda para algum lugar mais distante. Mas, ao menos, igual a revolta da vacina, teve uma mudança. A partir daí, a punição física acabou. Vocês não estão fazendo concurso para a Marinha, para o Exército, mas então olha o lado bom. Não existe punição física. Certo, gente? Não existe mesmo, não. Isso aí é crime. Só um parênteses antes de eu terminar a revolta da chibata. Acabou. Então acabou, eles apanhando, sendo presos, mas a punição acabou. Você não vai fazer agora não, tá? Senão vai perder tempo. Mas depois você olha no seu celular e o pessoal que está em casa, depois abre uma outra aba aí no computador e digita lá no Google, Revolta da Chibata, imagens. Vai aparecer fotos. Já vou adiantar aqui, para vocês não precisarem olhar agora. Tem uma particularidade. Tu vai olhar as fotos, tu vai ver uma curiosidade. Só tem negro. Mas fala, uai, mas o professor falou que era uma revolta dos marinheiros. Por que só tem negro? Raciocina comigo aí. Matemática, hein? Lei Áurea acabou em 1888. Quanto tempo passou? 12? Não. De 1888 para cá, passou quanto tempo? Calcula aí. 22? Aqui na sala estão falando que é 22. Então eu vou seguir vocês. 22, não é isso? Tá. 22 anos que acabou a escravidão. Resumo. Acabou ontem. Então todo mundo aqui na sala sabe que mesmo quando acabou a escravidão Lei Áurea, na prática o negro ainda ficou sendo tratado como escravo um bom tempo. O que você quer dizer? Essa revolta da chibata, apesar de ser uma revolta dos marinheiros, mas é considerada, gente, uma revolta negra, porque as punições físicas chibatadas elas eram aplicadas principalmente nos marinheiros negros. Pô, o cara deixou de apanhar na senzala para apanhar no navio? Beleza? Continua. Primeira Guerra Mundial, 1909. Onde é que vocês estão em História Geral? Revolução o quê? E aí, século XVIII ainda? Então vamos lá. O Rafael vai explicar para vocês sobre a Primeira Guerra Mundial. Quem que eu tenho que saber da Primeira Guerra? Hoje, nada. Isso aí é com o Rafael lá. Mas a Primeira Guerra Mundial, que rolou aqui, ó, 1914, 1918, você vai estudar direitinho. Ele vai falar Tríplice Entente, Tríplice Aliança. Na época, nosso presidente era o Venceslau Braz, o mesmo lá do contestado. E aí o que vocês têm que me responder é só isso. O Brasil participou sim ou não da Primeira Guerra? É sim ou não? Ó, já deu divisão aqui. Uns falam que sim, outros falaram que não. Participou ou não participou? Não estou perguntando como. A ideia é se ele participou dessa guerra ou não. Mandou gente para... O Brasil mandou gente para a guerra? O Brasil participou sim. Como... Cruz Vermelha. O Brasil mandou alguns militares lá para a Europa, onde o pau estava comendo, como Cruz Vermelha, que leva medicamentos, que trata dos feridos, que faz remoção de corpos, trabalhar nos hospitais. Inclusive, nós tivemos até uma participação bacana lá. Tem algumas histórias de alguns heróis brasileiros que chegaram, graças a ele, fundaram hospitais, enfim. Mas é como Cruz Vermelha. Já vou adiantar. Em todas as provas que vocês fizeram da SpaceX, nunca caiu uma questão de Primeira Guerra. Por quê? Se for cair uma questão na sua prova, e bem provavelmente vai cair, é sobre a Segunda Guerra Mundial. Porque nessa o Brasil participou
efetivamente, mesmo na frente de batalha, atirando. Tal. Segunda Guerra, aí nela eu vou falar um cadinho mais. Tá? A Primeira Guerra, nossa participação foi como coadjuvante, bem fraquinho, só como Cruz Vermelha. A gente não foi pra frente de batalha matar ninguém. A Segunda Guerra nós fomos, com Getúlio Vargas. Mas essa aqui, então, eu só estou colocando para vocês saberem que teve uma guerra, a gente chegou a participar, eu até cheguei a falar na economia, nós tivemos até um crescimento econômico, enquanto a Europa estava destruída. A gente estava vendendo matéria-prima, produtos alimentícios, e participamos apenas como Cruz Vermelha. Vou acelerar. Queridos, outra coisa, ao longo da República Velha, diga. Isso aí é uma curiosidade que falam mais pra frente, onde o Brasil, mas isso aí é a Segunda Guerra, tá, querido? Onde o Brasil matou, até hoje não sabe se é um grupo de foca ou de golfinho, enfim, mas tem essa história aí, mas é apenas uma curiosidade, ainda não tem tanto, mas aconteceu. Desculpa, eu não falei isso. O Brasil aconteceu, tá? O que você perguntou aconteceu, mas teve isso aí é mais curiosidade do que fator mesmo, porque não influenciou absolutamente nada na guerra. Eu esqueci de falar de que lado o Brasil participou. O Brasil participa, quando o Rafael for da Primeira Guerra, é do lado da Tríplice Entente. Então é o grupo que está França, Inglaterra, a Rússia vai sair, vai entrar os Estados Unidos. É o lado que vence a guerra. Tá? Gente, isso aqui é o seguinte. Lutas operárias, elas vão ocorrer ao longo da República Velha, tá? Principalmente motivadas por essa turma aqui, ó. Por quê? Desde Dom Pedro II que essa galera tá vindo pro Brasil, vocês lembram, né? Por quê? Imigrante. O que o imigrante tem de diferente do trabalhador daqui? Além de ser uma mão de obra especializada, tem mais. Ele traz da Europa umas ideias perigosas. Que ideias? Socialismo e anarquismo é uma ideologia que já existia na Europa há muito tempo. Os imigrantes, ao vir para o Brasil, eles trazem essas ideias. E daí? Ao trazer essas ideias, eles é que ensinam e incentivam os trabalhadores brasileiros a fazer greve, montar sindicatos. Então é a partir deles que começa. Tanto que, curiosidade só, o Partido Comunista, PCB, Partido Comunista Brasileiro, é fundado em 1922. Ó. 22 é aqui pertinho, 22 é a República Velha. Tá, mas o que que interessa? Eu só coloquei isso aqui por um motivo. Vou ser sincero, como você vai fazer prova pro Exército, há 90% de chances de não cair nada disso que eu vou falar agora. Mas, como é fato histórico, vamos falar. Por quê, Clécio? Em 1917, estourou a maior greve que o Brasil já teve. Não é a primeira, já haviam feito antes. Mas em 17 foi uma greve imensa, parou o estado de São Paulo todo, parte do Rio e Minas Gerais. Pergunta que eu quero que vocês coloquem a resposta a essa pergunta. Por que a maior greve do Brasil ocorreu exatamente em 1917? A pena que o Rafael não chegou aqui ainda. O que esse ano tem em especial? Você pode falar, ele está no meio da Primeira Guerra. Tá, mas tem uma coisa especial que é o quê? Vocês vão aprender com o Rafael. É o ano da Revolução Russa. Não tá. Então o que foi a Revolução Russa? Não vou falar. Mas só vou te falar uma coisa para justificar isso. Revolução Russa, gente, na prática, aqui só para você entender. Foi uma revolução que ocorreu na Rússia, óbvio, para derrubar o czarismo e é a primeira forma de implantação na prática da ideia socialista, que até então só existia em ideia. Então a Revolução Russa é uma revolução que implantou o socialismo pela primeira vez no mundo. Tá, mas e o que o Brasil tem a ver com isso? Quando estourou a Revolução Russa, na Rússia, o que aconteceu lá? A informação chegou aqui no Brasil? Chegou. Os operários aqui falaram, eita, peraí, parece que os operários lá na Rússia estão fazendo maior que zumba, os operários bolcheviques, que vocês, não vai estar no conteúdo de vocês. Pô, se lá eles estão fazendo isso, a gente aqui no Brasil vamos fazer o mesmo. Peraí, Clécio. Mas na Rússia é para acabar com o czarismo. O Brasil não é czarismo. Sim, mas vamos fazer o mesmo para lutar por melhorias. Então a greve que estoura no Brasil em 1917 é uma consequência da Revolução Russa. Por quê? Porque ela trouxe para o Brasil ideias principalmente socialistas. Tá? Mas só para vocês saberem que vai ter essa greve. E agora vamos para o finalmente.
para a gente ir para as questões. Lado de cá, vou até separar aqui. Finalzinho, ó, tá escrito no quadro. República Velha acaba em 1930. Ó, tô chegando no final. Beleza? Deixa eu bater aqui. Então vamos lá. 2 revoltas rolaram aqui no finalzinho da República Velha. Por que eu pus a parte? Ah, porque o quadro acabou. Também. Mas tem um outro motivo. Essas duas aqui tem uma coisa diferente. Essas 2 revoltas envolvendo isso aqui. Os militares. Ué, a chibata também, Clécio. Sim, mas a chibata foi por um problema específico. Não era uma revolta contra o governo. Era um problema específico da Marinha. Essa aqui não. Pode começar? Então vamos lá. Primeira coisa, tenentismo lembra o quê? Vocês têm obrigação de saber, né? Porque vocês vão virar isso, se Deus quiser. E o que é tenente? É uma patente do Exército. Tenente, normalmente, são os oficiais mais jovens do Exército. Assim como aqui, então normalmente tenente é aquele camarada de 20 e poucos anos. Tá, e daí? E como geralmente mais jovens são os mais reacionários, revoltados, querem mudar o mundo, não é assim? Tá, então vamos lá. Ocorreu uma revolta, o que aconteceu? O tenentismo, gente, iniciado lá no Rio de Janeiro também. Ó, tudo é no Rio agora. O que aconteceu? O tenentismo. Amados, olha só. Uma parte do Exército, mais especificamente os tenentes, que são os oficiais mais jovens, além de ser a primeira patente de oficial, né? Os tenentes do Brasil, não é só do Rio, não, já estavam descontentes com a política da República Velha. Por quê, Clés? Eles não concordavam com tudo isso que está escrito no seu caderno na parte política, de voto de cabresto, políticos governadores, café com leite, aquela corrupção toda. Então, se você quiser até colocar essa frase, fica bonitinho. Uma parcela do Exército, não o Exército todo, uma parcela do Exército, especialmente os tenentes, estavam querendo uma moralização da política. Fala, pô, a política tem que mudar, não pode ficar essa zona que está aí. Tá, Clécio, eles querem moralização, eu também, e o que mudou? Calma. A bagunça começou em 1822, na entrada do presidente Arthur Bernardes, estava saindo o Epitácio Pessoa, para entrar o presidente Arthur Bernardes, quando os ministros militares, todos eles foram substituídos por ministros civis. E daí, Clécio, normal. E aí um general chamado Hermes da Fonseca, que inclusive já havia sido presidente da República, escreveu uma carta criticando o presidente por essa medida. E o presidente mandou prender ele. Aí os tenentes surtaram. Falaram, peraí, a gente já está descontente com a política por N motivos. E aí prendem um general e aí fizeram uma revolta no Rio de Janeiro, num quartel lá no Rio de Janeiro, chamado Forte de Copacabana. Não sei se tem alguém do Rio aí me assistindo. Final de semana vai lá no Forte de Copacabana, que é um pedaço de museu, hein? Você pode visitar. Os tenentes lá do Forte de Copacabana se revoltaram. Pausa. Só que essa revolta foi abafada. Clécio, já tem um erro aí. O que foi? Os tenentes do quartel não se revoltaram? Você falou que foi abafada, mas foi abafada por quem? Gente, eu falei que é uma parte do Exército se revolta. Uma outra parte continua fiel ao governo. Ué, então a revolta foi abafada por militares mesmo. Sim, só que o episódio que ficou mais famoso após essa revolta, então vamos lá, uma revolta de tenentes no quartel contra o governo foi abafada. E dessa revolta surgiu isso, que é o que normalmente cobra. Já ouviram falar disso? Dezoito tenentes após essa revolta saíram do Forte de Copacabana. Tudo bem que alguns livros falam que eram 17 tenentes e um civil, mas vamos que interessa. 18 tenentes saíram fardados, armados, naquele calçadão de Copacabana, direção ao Palácio do Catete, como forma de protesto ao governo. Amados, vocês que Deus queira vão entrar nas Forças Armadas. Militar faz protesto? Militar faz greve? Tem sindicato? Manifestação? E esses 18 estão fazendo o quê? E você sai fardado na rua, armado, como protesto ao governo? Não. Então esses 18 tenentes, chamados 18 do Forte de Copacabana, saíram nas ruas de Copacabana, armados como forma de protesto. Óbvio. Qual foi o resultado?
O governo mandou as tropas leais a ele e lá e distribuiu azeitona nos caras. Matou os 18. Na verdade, matou 16. 2 saíram. Mas vamos lá. Foi fortemente reprimido. Então, os 18 aqui morreram. Morreram. 16, mas tudo bem. Morreram. Agora eu vou dar 2 alternativas. A que você escolher é que dá o item de baixo. Os tenentes do restante do Brasil ficaram sabendo desse episódio? Ficaram. E ao ficar sabendo, o que os tenentes de outras partes do Brasil pensaram? Alternativa 1. Caramba, o governo reprimiu. Então agora eu vou ficar com medo e vou ficar quieto e não reclamar mais. Ou alternativa 2. Eu vou ficar agora mais revoltado e agora que eu vou fazer uma revolta maior. 1 ou 2? 2 que vocês querem ver o pau comendo, né? Óbvio. É 2. Esse episódio foi aumentar o descontentamento de muitos tenentes no Brasil. E aí formaram-se 2 grupos de militares revoltosos, em sua maioria tenentes. Um de São Paulo e um do Rio Grande do Sul. Traduz, Clécio. Um grupo de militares, em sua maioria tenentes, abandona, lá de São Paulo, abandona o exército, larga, ou seja, todo mundo aqui sabe, eu vou dar mais uma dica de exército. Queridos, vocês quando entrarem no exército, não são escravos. Vocês podem sair o dia que quiser, pedir baixa? Pode. Só que sair do exército sem dar satisfação nenhuma, isso é deserção. Isso é crime. Não pode. Um grupo de militares abandona o exército de São Paulo. No Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Um grupo de militares abandona o exército do Rio Grande do Sul. E esses grupos se unem ali por volta, mais ou menos à altura do Paraná, e montam um grupo, não sei nem se eu posso usar essa expressão de ex-militares, que eles abandonaram o exército, um grupo de ex-militares que inicia uma grande marcha de protesto contra o governo. Esse grupo era liderado por esse cara que você tem que saber o nome. Capitão do Exército do Rio Grande do Sul. Luiz Carlos Prestes. Esse cara aqui era militar. Ele é um dos que abandonou, desculpa, o Exército, lá do Rio Grande do Sul. Ele montou um grupo chamado, que a gente costuma chamar de Coluna Prestes, que vem do nome dele. E o que foi essa Coluna Prestes? Foi uma grande marcha de protesto desses novos guerrilheiros, vamos chamar assim, que ficaram aproximadamente 3 anos, gente, percorrendo o interior do Brasil, mais de 27 mil quilômetros, fazendo uma grande marcha de protesto contra o governo, querendo o início do tenentismo, uma moralização na política. Eles eram a favor do voto secreto, porque o voto era aberto, lembra? O voto de Cabresto. Queriam o direito de voto para um maior número de pessoas. Ou seja, Clécio, isso aqui é uma continuação do tenentismo. Mas peraí que tem um erro. Coluna Prestes é uma espécie de grupo de guerrilheiros que faz uma grande marcha de protesto pelo Brasil durante 3 anos. Ué, Clécio, mas vocês estão fazendo uma marcha contra o governo? O governo não faz nada, não? Faz, querido. Esses 3 anos é uma espécie de briga de gato e rato. É a coluna fugindo e as tropas fezes do governo tentando pegar eles. Tanto que se o senhor digitar no computador lá, Coluna Prestes, e clicar em imagens, vai aparecer um mapinha do Brasil com um traçadozinho por onde eles andaram. Vocês vão ver que é mais no interior. Eles evitam as capitais, as cidades grandes, exatamente para não serem pegos. Nossa, Clécio, que emocionante. Ex-militares fazendo uma revolta contra o governo. E como é que acaba isso? Acaba